Olá, sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje nós vamos ver métodos numéricos para resolver aí problemas de equações diferenciais ordinárias. Em especial nós vamos estar tratando aí do problema de valor inicial e vamos ver aí como utilizar a biblioteca scipy.integrate. Vamos ver aí a função solve IVP. Depois nós vamos ver aí nos próximos vídeos como resolver aí sistemas de equações diferenciais. Vamos implementar aí alguns métodos mais tradicionais, como o método de Euler, do ponto médio, de Runge-Kutta. Vamos ver aí alguns exemplos e futuramente vamos trabalhar aí com os problemas de valor de contorno. Bom, então a gente vai estar concentrado aqui nas equações diferenciais ordinárias, tá? Diferente então dos que vocês veem aí na parte matemática, nas disciplinas de cálculo, a gente não vai estar encontrando a solução analítica, mas a gente vai estar utilizando a própria definição da equação diferencial para conseguir achar aí uma solução para ela. A gente não vai estar precisando aí encontrar a solução analítica. Bom, só lembrando aqui a gente pode classificar aqui as equações diferenciais em relação ao tipo dela, tá? Então, se elas dependem apenas de uma única variável independente, a gente chama elas de ordinárias. Se elas dependem de mais de uma, a gente chama elas de parciais. Então, aqui eu tenho aqui dois exemplos. O primeiro exemplo é uma equação diferencial ordinária, tá certo? A gente consegue identificar ela, que a gente usa aqui o d normal. A equação parcial, a gente usa aqui um símbolo diferente. Outra diferença, essa é a principal, na verdade, diferença, né? A equação diferencial parcial, ela vai depender de mais de uma variável. Então, você tem aqui derivadas parciais em relação a uma variável e em relação a outra variável. Então, é possível você ter essas derivadas parciais aí em relação a variáveis diferentes. Já na equação diferencial ordinária, não. A derivada ela vai ser sempre acontecer em cima da mesma variável aqui. Também a gente pode ter aqui uma diferenciação em relação à ordem, tá? Aqui no nosso caso não vai fazer. A gente vai estar trabalhando aí com qualquer tipo, com qualquer ordem, a gente não vai ter restrição. Então, quando ela é de primeira ordem, a gente só tem a derivada primeira. Quando ela é de segunda ordem, a gente tem aqui as derivadas segundas. Certo? Isso se aplica tanto para equação diferencial ordinária quanto para equação diferencial parcial. E o último conceito aqui que é interessante em relação à linearidade, tá? Então ela vai ser linear se ela puder ser escrita como uma combinação linear das derivadas. Se ela não puder ser escrita, ela vai ser dita não linear. Então aqui eu tenho aqui a fórmula mais formal, tá? Então aqui eu tenho, se ela é linear, significa que eu consigo encontrar esse formato para ela. Certo? Eu tenho aqui, ó, eu consigo escrever aqui um certo função a de t, vezes aqui a derivada enésima, vezes uma outra função aqui, que multiplica a derivada de n-1, e assim por diante. Certo? E você pode também ter aí o termo que agrupa ali as partes que não têm derivada. Então, por exemplo, essa equação aqui de cima, ó, você observa que a gente não consegue escrever nesse formato. Certo? Por que a gente não consegue? Porque tem aqui esse x elevado a n aqui, que vai estar atrapalhando, tá? Embora a gente possa fazer uma transformação, tá certo? Se eu fizer essa transformação, essa nova equação aqui, ó, na variável z, aí ela vai ser linear, certo? Então tem algumas equações que a gente consegue transformar elas em linear, em outras é que não vai ser possível. E além disso, a gente também tem a opção de ter um sistema de equações diferenciais. Aqui eu tenho aqui um sistema de equações.
elas são aqui ordinárias, de primeira ordem, certo? Então você tem ali a opção também de ter um sistema de equações diferenciais. Bom, a gente vai estar concentrado aqui no problema de valor inicial, tá? Então, o problema de valor inicial é uma equação diferencial onde você conhece o valor das funções e de suas derivadas no mesmo ponto, certo? Então, imagina aqui que eu tenho uma equação diferencial e ela depende ali, ela é de segunda ordem, certo? Então, eu tenho lá derivada primeira, derivada segunda. Então, essa aqui eu tenho ali a formulação clássica dela. E aí eu tenho ali as combinações ali, as somas dela. Mas a gente vai dizer que ela é um problema de valor inicial se eu conheço os valores dela e de suas derivadas em um mesmo ponto. Certo? Então, se eu conheço esses valores, aí a gente chama isso aqui de um problema de valor inicial, tá certo? Se a gente não conhece, esse ponto aqui não precisa ser o ponto zero, tá? Pode ser um ponto qualquer, mas ele tem que ser igual para todos, certo? Então, se isso acontece, a gente tem aí chamado PVI, e aí a gente pode aplicar ali as técnicas, vão ser ligeiramente diferentes daí se a gente tivesse um problema de valor de contorno. Então, geralmente, aí, se você tem aí um EDO de ordem M, tá certo? Você precisa, então, conhecer ali o valor dela e de suas derivadas até a ordem M-1, certo? Se tiver isso, você consegue resolver o problema, certo? Se você não souber, se você souber alguma informação dessas, mas não for no mesmo ponto, então isso aí vai se transformar num problema de valor de contorno, tá? E aí o problema de valor de contorno, ela não é necessário, não necessariamente existe uma única solução ali para ele. Pode ser que existam mais de uma solução. Então vamos ver aqui um problema. Imagina que eu tenho aqui primeiro ponto aqui que eu queria comentar com vocês é que esse problema aqui, ó, eu vou estar trabalhando aqui nesse formato, tá? Então eu consigo escrever aqui dy dt é igual a um f de ty, certo? Então eu estou imaginando aqui que eu consigo aqui escrever essa daqui, dessa forma, tá? Ou se eu tiver ali um outro problema, a gente tem sempre essa capacidade aqui de conseguir escrever nesse formato, tá? Vamos começar aqui vendo que o problema ali de queda livre tá ali no livro do Chapra, tá? Então, eu tenho aqui um corpo rígido, ele está em queda livre e eu tenho a força da gravidade e a resistência do ar atuando sobre eles, certo? Então, eu vou ter aqui o valor da força, né? Massa vezes a aceleração. E aí eu tenho então aqui a gravidade. E eu tenho aqui um termo na direção contrária, né? Devido à resistência do ar. Então aqui eu tenho o termo na direção aqui contrária. Esse termo aqui eu estou modelando ele sendo proporcional ao quadrado da velocidade. Tá certo? Então m é a massa, g é a aceleração da gravidade.
CD é um coeficiente de arrasto e V é a velocidade. Então, bem simples aí de entender esse tipo de problema, tá? Então a gente sabe que a aceleração é derivada da velocidade em relação ao tempo. Se eu substituo então a aceleração aqui nessa metade aqui, ó. Então se eu substituo aqui, trabalhar aqui com esse pedaço, então aqui eu tenho que a aceleração é derivada da velocidade em relação ao tempo. E aí se eu faço a substituição e divido todo mundo aqui por m, tá certo? Vai cancelar, cancela, cancela. E aqui vai ficar esse termo CD vezes V ao quadrado sobre M. Então, eu consigo chegar aqui nessa expressão. dV dt é igual a gravidade menos CD sobre M vezes V ao quadrado. Tá certo? Então, observe que aqui eu consegui chegar aqui nesse formato genérico que eu queria. Ó. dV dt de um lado, tá vendo? Consegui isolar o dV dt de um lado. E do outro lado, eu tenho, né, uma função que depende de... Aqui não depende de t, mas depende de v. Então aqui... Mas ela se encontra aqui nesse formato. Eu falei que o corpo encontra-se inicialmente parado. Então, V0 é igual a zero. E aqui, como ela é de primeira ordem, então eu só preciso de uma condição inicial. Certo? Então, a gente tem aí um problema de valor inicial. A solução numérica, então, eu vou primeiro escrever aqui essa função. Então, aqui, ó, escrevo exatamente essa função aqui. Tá vendo? Eu tenho aqui a gravidade, G, o valor de CD, uma massa que eu escolhi aqui, podia ter passado com o parâmetro, mas como eu estou usando o exemplo do livro, eu resolvi usar os mesmos valores, tá? E aí eu só implementei aqui essa equação. dV dt, que é o valor que eu vou retornar, é G menos CD dividido por M vezes V ao quadrado. Tá certo? Então, super simples aí. Então, observem que eu estou nesse formato aqui, ó. Do lado esquerdo, eu tenho aqui, eu isolei o dV dt. E do lado direito, eu tenho ali uma equação para ela. Então, quando eu estou nesse formato, eu posso usar aqui o comando solve ivp, tá? E aí a chamada dele é muito simples, tá? Então aqui, ó, ele está dentro da biblioteca SciPy, .integrate. Aí o comando aqui é solve ivp. A gente chama ali solve ivp, passo para ela o nome aqui daquela função que eu criei agora há pouco. Passa aqui o y0, tá? Então o y0 aqui, ó, é o 0, tá? E aqui eu passo ele como sendo um vetor. E aqui, onde que eu quero calcular qual que é o intervalo de tempo que eu quero calcular. Então eu quero calcular de t igual a 0 até o t final 20. Então t inicial e o tempo final. Certo? E aí ele resolve, tá? Então, só fazer isso aqui. Passo para ele. Aqui eu tenho então um problema de valor inicial, tá? Essa aqui é a minha função que vai me retornar aqui como resposta, né? Ela retorna o dV dt. E aqui são o intervalo de tempo. Certo? E aí ele retorna aqui para mim, ó. Ele retorna a variável y. Como aqui eu só tenho uma única equação, ele não é um sistema de equações, ele vai retornar aqui na posição 0 do y.
os valores que ele encontrou, tá? E aqui os tempos onde ele fez o cálculo. Então aqui eu dei aqui o tempo inicial e o final, mas ele vai fazer os cálculos em alguns pontos intermediários também. Então aqui eu tenho aqui o meu início, eu tenho aqui o meu fim. E aí ele vai calcular não apenas nesses pontos aqui, mas ele também vai fazer o cálculo em alguns outros pontos intermediários, tá? E aí o algoritmo que ele usa, ele não vai fazer aqui em pontos espaçados igualmente, mas ele vai olhar mais basicamente a inclinação aqui, a variação da função, saber se ele precisa diminuir ou aumentar o tamanho desses passos. Então ele é uma função que se adapta, ela se adapta aí à função. Então aqui eu mandei imprimir a variável sol, que é a minha solução, tá vendo? Ó? Então aqui eu tenho os parâmetros, status que ele retornou aqui, sucesso, retornou sucesso, tá vendo? Aqui é o meu vetor de tempos, aqui se tinha algum evento, e aqui o meu vetor y, certo? Aqui no meu caso, então, o y vai ser ali a velocidade. Então ele vai integrar, ele vai aqui resolver essa equação diferencial e vai achar aqui a velocidade, tá? Então é sempre isso aqui, ó. Você passa isso aqui e o que ele retorna é essa função aqui. Ele vai retornar o v de t, certo? Inicialmente aqui a gente pode passar depois alguns valores de t. Se a gente quiser forçar, a gente pode forçar os valores de t, tá? Então aqui eu imprimi o gráfico, ó. Então observa que ele calculou aqui, ó, nesse ponto, ó. Aqui dá para ver bem aqui as discretizações, ó. Então, aqui são os pontos onde ele fez o cálculo, tá vendo? Observa que o espaçamento não é igual, mas é porque ele vai se adaptando. Bom, eu também tenho aqui, ó, a solução analítica, tá? Esse problema aqui é possível a gente achar a solução analítica, tá? Uma das formas de você achar a solução é utilizando a técnica de separação de variáveis. Então, se eu separar ali o dv de um lado, o dt de outro, a parte que depende de velocidade aqui do lado esquerdo e a parte do tempo do lado direito, eu consigo aí, se a gente resolver aqui essa equação, a gente consegue achar ali que a minha velocidade aqui, ó, então a solução analítica, ela tem essa cara aqui, ó, raiz quadrada de gm sobre cd vezes tangente hiperbólica da raiz quadrada de g cd sobre m vezes t. Então essa daqui é a equação, solução analítica para essa equação diferencial, certo? Então, observa aqui que é possível a gente achar, tá? E aí, obviamente, se você consegue achar a solução analítica, ela é sempre preferível você usar ela do que a equação, do que resolver usando o método numérico, né? Que você tenha a sua garantia de você ter o valor preciso, né? E o método numérico ele entra exatamente quando você não consegue encontrar essa solução. Então, basicamente, esse é o ponto onde é o grande diferencial, tá? Quando a gente não consegue encontrar isso aqui, é onde os métodos numéricos eles entram em ação. Então aqui, ó, eu só simulei ali a equação, tá? Então aqui eu tenho aqui, ó, a raiz quadrada de g vezes m dividido por cd vezes a tangente hiperbólica da raiz quadrada de g vezes cd dividido por m
vezes aqui o tempo. Então, se eu pegar agora, então, se eu pegar agora essa função e pegar os resultados dela, eu consigo aqui comparar com os valores obtidos ali pelo método numérico. Certo? Então aqui em azul eu tenho a solução analítica e aqui em vermelho os pontos encontrados aqui pelo método numérico, tá? Que nem eu falei aqui, o método, ele, como eu não pedi aqui um intervalo específico aqui de pontos, ele dá esses saltos aqui, ó, tá vendo? Então aqui vamos só fazer aqui uma amostras. Eu vou pegar aqui, ó, vou colocar mais, vou chamar aqui mais um parâmetro aqui e vou pedir para ela calcular a minha solução nesses pontos também, tá certo? Então aqui eu tenho o ponto inicial, final, e aqui eu vou falar, eu vou forçar ele ao calcular aqui nesses outros pontos, só para a gente ter o gráfico ele ficar mais com a cara melhor, tá? E são exatamente os pontos que eu usei aqui, ó. Exatamente aqui os mesmos pontos que eu usei para calcular ali a solução analítica. Então se eu fizer isso aqui, ó, a gente observa que aqui as duas curvas agora elas ficam aqui, ó, praticamente coincidentes, tá vendo? Você tem aqui uma pequena diferença, mas é bem difícil aqui de a gente perceber a diferença. Então significa ali que o método, ele realmente ali, para esses tipos de problemas, né, ele acaba sendo bem próximo ali da solução analítica. Okay? Beleza, pessoal? Então no próximo vídeo a gente vai ver aqui como que simula aqui um sistema de equações diferenciais. E até o próximo vídeo, então.